Bom, nós temos conversado aqui com você os acontecimentos no Supremo Tribunal Federal e nós todos ficamos surpresos com a decisão do Supremo, né? A decisão foi o seguinte: o senhor Renan Calheiros não pode ficar na linha de sucessão do presidente da República. Foi isso que o Supremo decidiu, não pode. Mas ele pode ser presidente do Poder Legislativo, já vista que o presidente do Senado, você já sabe, é presidente do Congresso. Eu não entendi. Eu fiquei meio confuso, por esse motivo nós convidamos aqui o doutor Dirceu Torrecilha. O doutor Torrecilha é membro do Instituto de Advogados de São Paulo, gentilmente está aqui conosco. Doutor Torrecilha, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Doutor Torrecilha, como é que é essa história, então, no Supremo? Quer dizer, tem duas situações, quer dizer, eu estou sendo processado, mas posso ser presidente do Legislativo. Mas não posso ser sucessor do presidente da República, é isso? Exatamente. A Constituição é clara no artigo 86 que um presidente da República recebido uma denúncia-crime pelo Supremo Tribunal Federal, ele deve ser afastado. Então, evidentemente, quem já é réu não poderá assumir. Agora, a situação, para nós compreendermos melhor, devemos pensar na soberania no poder. Então, a soberania de um Estado, o poder de um Estado é indivisível. O que são separados são as funções. Função legislativa, função executiva e função judiciária. Então, é interessante que, pela decisão que nós tivemos, a pessoa que é presidente do Senado Federal assume a presidência do Senado Federal. E há uma distinção com relação ao Poder Executivo, porque no Poder Executivo a presidente é afastada e porque na outra função, que é do Legislativo, que são funções do poder, a divisão de funções, e ele permanece como presidente do Senado. Então, há uma incoerência, há um tratamento desigual, há uma falta de isonomia. O que deveria acontecer é um tratamento igual para aqueles que exercem as funções distintas de um poder indivisível. Porque a impressão que me deu é o seguinte: ele não tem honorabilidade para ficar na linha da sucessão do presidente, mas tem honorabilidade para ser o presidente do Poder Legislativo. Pois é, isso é incompreensível. É incompreensível. É incompreensível pelo que eu expus. Se nós vamos tratar igualmente, nós vamos analisar teleologicamente qual é a finalidade das normas, nós vamos verificar que estamos aí fazendo uma distinção. Nós estamos tratando desigualmente aqueles que exercem o poder, porque no executivo é afastado, no legislativo ele continua como presidente. Então, eu vou dar uma situação interessante. A nossa presidente do Supremo, ela não é ré, e nem vai ser, acredito, tenho certeza que ela não vai ser. Mas, hipoteticamente, vamos admitir que ela venha a ser ré. Ela não é afastada. Ela não sendo afastada, ela vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ela vai ser julgada pelo órgão que ela preside. Então, veja como essa situação deve ser analisada para se chegar a uma conclusão. E, na realidade, o que deveria acontecer é que ele, por uma interpretação, dentro desse contexto, uma interpretação sistemática da Constituição, gramatical, lógica da Constituição, ele não poderia continuar na presidência do Senado. Doutor Recília, o que acontece se eu não acatar uma ordem do Poder Judiciário? Se você não acatar, você vai ser preso. Vou ser preso. Agora, parece que ele não acatou uma ordem do Poder Judiciário. Ele não acatou a ordem do Judiciário, ele interferiu na atividade do Judiciário e isso é até um dos itens de impeachment. No artigo 85, inciso 7º, né, desrespeitar a lei ou não acatar ou não obedecer uma ordem judiciária é motivo de impeachment. Ele é passível de impeachment? Ele não seria um impeachment porque ele seria passível de ser punido. E talvez por um daqueles requisitos que estão na Constituição que impedem também ou que venham a punir um senador ou um deputado. Isso é o lado legal, porque do lado moral... Exatamente, do lado moral... Do lado moral é uma coisa indefensável. É uma coisa indefensável, está claro, ninguém tem dúvida disso. É evidente
que essa decisão foi uma decisão politizada para evitar talvez um conflito dentro do Senado, um conflito entre o Senado e o Poder Judiciário, mas nós temos esses problemas que foram colocados. E nós poderíamos dizer, e se agora o Cunha quer o mesmo tratamento? O Cunha? Quer dizer, por quê? O mesmo tratamento. E se, então, todos que desobedecem uma liminar e falam, não, vamos aguardar a decisão do plenário. Será que terão o mesmo tratamento? E tem outros problemas aí nessa questão que são interessantes para nós colocarmos, né? Todos nós sabemos que o Renan tem um processo de impeachment contra o ministro Marco Aurélio, que ele engavetou, né? Está engavetado. Então, e o ministro Marco Aurélio também está cobrando agora o prosseguimento do impeachment contra o Michel Temer, porque ele deu a liminar também. Então, eu já dei até uma entrevista na revista Veja sobre essa matéria, esse excesso de liminares sem os pressupostos do perigo da demora, do bom direito e questões que poderiam ser aguardadas, que poderiam ser resolvidas já de uma só vez pelo plenário, que são questões importantes, envolve a separação de poderes, né, poderes independentes e harmônicos. Mas a situação é essa. E tem outros problemas, porque sabe que pelo artigo 53 da Constituição, o Senado poderá, por maioria absoluta, sustar o processo. Pode? Pode. E se ele sustar o processo contra o Renan, ele continua como réu, ele perde a condição de réu, que fica suspensa também, e ele volta tudo à normalidade. Essa é a nossa Constituição cidadã, infelizmente. E pelo artigo 55, pior ainda, mesmo que ele for condenado com sentença transitada em julgado, a perda do mandato dele vai depender também do Senado. Vai depender do Senado. Eu não entendo. Eu estou vendo agora, o governador de Minas Gerais está sendo processado. Depende de autorização da Assembleia Legislativa do Estado dizer se o STJ pode ou não processar o governador. Essa é a mesma situação no que aconteceu com a nossa presidente, só que a Câmara teve que autorizar e o Senado julgou, né? Como lá é um Estado, então é a Assembleia que deve se ele tem maioria na Assembleia, o presidente não... Exatamente. Fica por aí. Fica por isso mesmo. Então, essas são situações criadas. Até alguns argumentos que dizem, bom, ele não poderá assumir a presidência, e tem uma série de explicações, mas nós temos casos, exceções, que pode-se continuar na presidência da Câmara Federal, mas não pode assumir a presidência da República. Por exemplo, o deputado, a idade mínima é 21 anos. Sim. Então, ele pode ser eleito presidente da Câmara, mas não pode assumir a presidência, porque a idade mínima para presidente é 35 anos. Mas isso é outra situação. Não, tudo bem. Isso é um pressuposto constitucional, leva em consideração a maturidade, não é uma questão de um crime. Estou entendendo. Doutor Dirceu Torrecilha está aqui conosco gentilmente. Doutor Torrecilha, essa situação toda que o senhor explicou de uma maneira bastante fácil, eu entender, sou absolutamente leigo no assunto, ficou muito claro. Mas eu pergunto o seguinte, a maneira pela qual isso está colocado na nossa Constituição não leva a um atrito, vamos dizer assim, um confronto entre os poderes da República? Pois isso é o que está gerando, e acredito que foi a ideia do Supremo, talvez, nós presumimos, não sabemos, porque o voto é deles, de acordo com a consciência deles, mas nós presumimos que é isso, que essa decisão foi fatiada também, nós poderíamos dizer, né? Quer dizer, ele pode assumir a presidência do Senado, mas não pode assumir a presidência da República. Porque está sendo processado. Isso aí, de acordo com o texto da Constituição, porque a Constituição não é bem expressa. Nós chegamos à conclusão nessa análise de poder, funções do poder, e a equivalência dos poderes, a isonomia entre os poderes, porque todos exercem funções do mesmo poder. Então, a ideia
talvez, do Supremo Tribunal Federal, foi nesse sentido de evitar um conflito, por exemplo, lá no Senado, onde tem que votar agora o teto. E daqui a pouco a reforma da Previdência. Aí assumiria o presidente que é do PT, o PT é contra o teto, e causaria uma série de problemas para o Poder Executivo diante dessas necessidades. Criaria também um outro problema, imagine decretar prisão por desobediência, né? Do presidente do Senado. Do presidente do Senado. Aí criaria mais um conflito entre o Legislativo e o Poder Judiciário. Talvez por isso, e para facilitar também o Executivo, é que se deu essa decisão. Acredito que fosse. Doutor Dirceu, obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Muito grato. É sempre um prazer voltar aqui. Nós voltamos em instantes.